colegas vereadores, quero aqui fazer um agradecimento todo especial à secretária da Educação, professora Diva Medeiros do Carmo, também junto com a sua equipe, que veio aqui a esta casa, prestar esses esclarecimentos, cumprimentar a Isolda, do Núcleo de Mediação do Conjunto Gereissati, e toda a sua equipe, que também aqui se faz presente nesta Casa Legislativa. Cumprimentar também a presidenta da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Pacatuba, Marjorie Romão, e todos que fazem esta seleta assistência. Cumprimentar em nome desse jovem que futuramente vai ser um dos vereadores desta casa, Rômulo Cavalcante. Senhor presidente e novos vereadores, eu queria parabenizar, primeiro, esta Casa Legislativa, e, em segundo lugar, a disposição que tem tido os secretários para vir de forma espontânea a esta casa, sem convocação de nenhum dos vereadores. Não houve nenhum requerimento aprovado nesta casa para nenhum dos secretários estivessem aqui, mas vieram de livre e espontânea vontade. Vêm aqui com o intuito de esclarecer algumas dúvidas que existem por parte de alguns vereadores. Eu acho que ficou muito mais comprovado, com a vinda da nossa secretária de Educação, que o caminho que está trilhando na educação e os índices têm melhorado por conta do empenho da equipe que faz a educação no município de Pacatuba. Com a sensibilidade do nosso prefeito Alexandre Magno Medeiros Alencar, com a apresentação aqui na prestação de conta da nossa secretária, que não pairou nenhuma dúvida do investimento que esta cidade está fazendo em educação. Dada aqui as informações repassadas pela nossa secretária da Educação, as obras que estão em andamento, as obras que foram concluídas, com os equipamentos e mobiliários que hoje já estão em sala de aula e que tem permitido que a educação tenha um avanço. E nós, esta casa não deixa aqui, infelizmente, aqueles que queriam, talvez, que as coisas não andassem bem, mas nós percebemos que avançou e muito os investimentos em educação. Nós sabemos que é evidente que não está ainda no patamar que nós desejávamos, mas avançou muito, melhorou muito. Quando foi que essas escolas do município foram reformadas? Quando foi que o município de Pacatuba, quantos anos que não foi a última creche que foi construída no município, e hoje nós temos 3 creches sendo construídas no município no valor de R$1.600.000. Carteiras escolares que foram compradas, novas, que hoje os ventiladores, os equipamentos que foram comprados para as escolas, o investimento, a questão da implantação do piso do magistério, para que o município de Pacatuba cumpra a lei do piso do magistério, pagando seus professores. É evidente que algumas dúvidas ainda pairam ainda nesta casa sobre a questão, muitos deles ainda reclamam, principalmente os vereadores que não são da base do prefeito, que fazem oposição, que fica reclamando porque no final do ano não teve o rateio. Não teve o rateio. O que nós temos que reconhecer é que quando se implantou a lei do piso no município de Pacatuba, regulamentou a lei do piso, na administração do nosso prefeito Alexandre, esse piso está sendo pago desde janeiro. Os administradores anteriores pagavam o piso no mês de março, e ficavam no mês de janeiro, fevereiro e março, e até o mês de abril dentro. E é evidente que sobrava um dinheiro, e para não devolver esses recursos, faziam então um rateio, criavam uma espécie aí de 16º, 15º salário. Era isso que fazia com que... Agora, pergunte um professor, se da maneira como está hoje,
pagando o piso, retroativo ao mês de janeiro, se não é bom para o professor, porque isso é muito melhor para o professor, ele recebendo isso em salário, diluído em salário, do que receber no final do ano. Portanto, eu aqui fico muito feliz, e eu tenho certeza que os demais vereadores estão felizes pela sua vinda nesta casa, por todos os esclarecimentos aqui foi dado. E eu queria aqui abrir um parênteses. Parabéns por ter aderido o registro de preço do FNDE no sentido de baratear o preço de muitas obras que se tornariam caras ao município de Pacatuba e através de um consórcio que são feitos do Nordeste, que atende a região Nordeste toda, o município de Pacatuba, uma célula pequena, uma cidade pequena, importante da região metropolitana de Fortaleza, mas que aderiu o registro de preço para baratear seus preços. É notório que muitos comerciantes, muitos empresários hoje estão criando redes de supermercados. Só quem não se organiza são os pequenos. Mas essas grandes redes, elas se organizam para baratear o valor das suas compras e poder repassar um preço mais acessível para a população. Portanto, parabéns à secretária de Educação e sua equipe por vir a esta casa, oferecer a esta casa as informações que aqui foram repassadas. Muito obrigado. Acho que acompanharam, né? Assim, eu tive que me ausentar sem me ausentar, porque eu não fui exonerada. Eu gosto de ser muito transparente nas minhas coisas. Eu fiquei 3 meses ausente, mas estava presente, porque não fui exonerada, então, para todos os efeitos, a responsabilidade era minha, né? Então, assim, essa questão de aderir registro, da aplicação dos recursos, assim, o ano passado nós aplicamos 33% na educação. Foi aplicado, foi empenhado e foi liquidado, né? Só que nós não conseguimos pagar tudo isso. Ou seja, o que do liquidado, empenhado e liquidado, nós só conseguimos pagar 28,76. E ficou esse restante para este ano. Mas gostaria também de dizer que nós não podemos pagar nada do que ficou liquidado ano passado com recursos do Fundeb. Tem que ser com recursos próprios. E com esses recursos próprios, nós já pagamos 1 milhão, ficou 1.800 e tantos mil reais para ser pago, mas já foi pago 1.187.000. E nós estamos, se Deus quiser, até junho, a gente conclui toda a nossa dívida que nós tínhamos de recurso aplicado e empenhado. E assim, eu acho que assim, até eu digo que foi uma atitude precipitada da secretaria empenhar e liquidar 33%. É muito recurso. Porque vocês imaginem que sai 33% para a educação, aí não saiu só 15% para a saúde, e o resto fica como? Então, assim, a gente tem que pensar na gestão da secretaria, mas você tem que pensar na gestão das outras secretarias também. As outras secretarias precisam caminhar. E, assim, este ano, nós temos um trabalho. Nós não vamos aplicar só 25%, não tenho nenhuma dúvida. Como nós não aplicamos só 60% do Fundeb com os professores, sempre aplica-se mais alguma coisa. Um pouco mais, mas aplicamos. Mas trabalhamos, assim, dentro da realidade para não comprometer pagamento de 13º e etc., né? Então, esse ano a gente está tendo um cuidado, num planejamento financeiro, para a gente não cair no que caímos no ano passado. A gente tem que deixar o que foi liquidado pago e não ficar nada para o próximo ano. Secretário, eu queria só, com a permissão do presidente, eu esqueci de um pequeno detalhe, da importância que tem da questão da ampliação da carga horária de todos os professores de Pacatuba. Os professores que fizeram o concurso público para 100 horas, hoje, têm ampliação de sua carga horária por mais 100 horas, e os professores hoje, muitos professores que viviam na porta de Secretaria de Educação, pedindo essa ampliação, e que dava um e outros não, de acordo com a amizade que tinha o prefeito, hoje, de forma linear, o prefeito atingiu todos os professores nessa questão da ampliação da carga horária. A avaliação exigida pela lei, porque não atingimos 100%, infelizmente, não atingimos
atingindo 100%, viu, Adilene? Porque foi feita uma avaliação, e nessa avaliação, então, assim, alguns não atingiram aquele processo de avaliação, né? Então, assim, para esses, nós não ampliamos. E se alguns ainda tiveram ampliação, foi uma ampliação temporária, isso. E não mas de qualquer maneira, corporada. Isso, né? De qualquer maneira, existe já lei, entendeu? Já, Ali aprovada, com sancionada pelo prefeito, que isso pode ser efetivado. São os critérios, leis e critérios, exatamente. Agora, para finalizar a minha fala, que eu pedi a exceção ao nosso presidente, só para clarear a questão de algumas ideias com relação ao plano de carga e carreira e relação ao PCCS dos servidores da educação. A gente sabe que já foi, o Congresso Nacional já aprovou, já sancionada pela presidenta Dilma, o Plano Nacional de Educação. E certamente o plano que nós temos hoje de carreira e remuneração dos profissionais do magistério, com certeza merece uma reavaliação, uma reforma nesse planejamento estratégico da educação. E eu pergunto à secretária de Educação, como é que está o andamento da questão, porque já a nível nacional já temos a aprovação do plano e com a aprovação da lei do Plano Nacional de Educação não está contemplado ainda no plano municipal do PCCR dos servidores essa questão da discussão sobre a reforma desse plano, como é que fica a situação dos nossos professores? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria, assim, de colocar aqui o plano municipal de educação, que nós já tínhamos um plano, né? Mas quem não tinha tem 2 anos a partir da aprovação da lei para elaborar. E quem não, já tinha que adequar ao plano nacional. No entanto, o Estado do Ceará criou umas coordenadorias para dar suporte técnico aos municípios. E Pacatuba já havia passado esses 2 anos trabalhando, foi criada uma comissão, trabalhando na reelaboração desse plano, né? E agora houve uma mudança dessas coordenações. E, automaticamente, quando foi levado o plano para verificar se a gente já podia mandar para a Câmara, então eles pediram para fazer algumas adequações. Por exemplo, antes se estabeleciam que eram diretrizes, agora eles querem que sejam estratégias. Algumas coisas assim que eu acho que esse ano nós chegará aqui a esta casa, tanto o Plano Municipal de Educação, como o PCC. O PCC, ele está com uma comissão que foi também criada e foi elaborada. No entanto, nem tudo que foi solicitado no PCC, eu, por exemplo, sou muito modesta para dizer a vocês que eu não tenho condições de dizer que a gente tem como realmente garantir a tudo aquilo, porque não adianta a gente garantir algo que a gente que possa quebrar futuramente. Nós temos que pensar em algo que seja sustentável, né? Então, precisa de ter alguém de uma assessoria muito eficiente para ver isso, que possa analisar. E eu já passei isso para o prefeito, que não é uma assessoria para ficar definitiva, é uma assessoria específica só para fazer a avaliação daquilo que foi elaborado e que está sendo sonhado pelos professores, porque realmente ele precisa passar por alguma reforma. Mas, assim, o PCC também já está elaborado pela comissão dos professores, com representação de gestores, representação de secretários. Então, foi elaborado. Só que precisa ser avaliado para a gente poder realmente verificar. Nós podemos mandar para a Câmara um projeto desse? Será que vai ser realmente... a gente poder contemplar? E algumas coisas, por exemplo, eles feriram a lei orgânica do município. Então, alguma coisa dá para mim ter um olhar e ver. Mas, assim, a parte financeira, a professora Diva não tem condições de dizer assim, tem condições de pagar isso, tem condições de fazer isso, eu não tenho condições, porque tem que primeiro ser avaliado para a gente poder garantir a aprovação de um plano sustentável, um PCC sustentável.